Eu sou Gisele Batista, sou musicoterapeuta, sou psicomotricista educacional e clínica e sou mestre em educação musical. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como a música, como essa ferramenta pode ajudar nas sessões psicomotoras. Primeiramente, eu quero começar falando sobre a música e a nossa conexão emocional. Como é que isso acontece, como é que a música funciona no nosso cérebro. Geralmente, quando a gente escolhe uma música que a gente gosta, essas músicas vão ativar memórias positivas. Quando a gente escuta essas músicas, elas nos remetem a momentos de prazer, de satisfação, de bem-estar, de segurança e de alegria. Isso acontece porque nós ativamos hormônios de prazer, como endorfina e serotonina, e é como se fosse um banho assim de hormônio e nos dá uma sensação de bem-estar e de prazer quando a gente escuta músicas que nós gostamos, porque nós temos as nossas memórias afetivas e as nossas memórias afetivas são acionadas também através do som, através da música. É como se a gente pudesse imaginar assim, que a gente estivesse numa rua ou numa cidade escura e aí vem uma música e ilumina aquela parte, vai iluminar a nossa memória, vai trazer momentos bons, momentos de prazer, de alegria. É, é mais ou menos essa imagem que a gente pode ilustrar. São músicas que nos remetem a momentos importantes da nossa vida, né? Desde a nossa infância, adolescência, momentos que foram importantes para a gente, como adultos também, como jovens. E são músicas que tocavam na rádio, por exemplo, né, em determinada década, determinado momento, faz parte da nossa vida, da constituição da nossa história e conta um pouco também na nossa história. São grupos, escola, família. Essa memória faz parte da nossa identidade sonora. Em musicoterapia, a gente tem um conceito que se chama ISO, que é a abreviação de identidade sonora. Essa identidade sonora, ela começa dentro da barriga da nossa mãe, dentro da nossa vida intrauterina, com os batimentos cardíacos que a gente ouve da nossa mãe, com os ruídos intestinais, com a própria respiração da nossa mãe e com todas as emoções, todos os sentimentos que estão passando por ali, esse ritmo, né? Que a gente está dentro de uma casa, que é o corpo da nossa mãe, então esse ritmo, que é o primeiro ritmo de outra pessoa, e a gente está sendo gerado dentro daquela pessoa. O primeiro ritmo que a gente tem na vida, que a gente percebe, né, é o ritmo da nossa mãe. Então, essa identidade sonora, ela vem se formando desde a barriga, desde a vida intrauterina. E aí, depois, quando o bebê nasce, por isso que a voz da mãe é muito importante. O bebê se sente seguro, o bebê se sente acalentado. Por quê? Eu já conheço essa voz eu ouvia desde que eu estava dentro da barriga. Claro que o bebê não pensa dessa forma, mas falando emocionalmente, né, a tradução é essa. E aí depois a gente vai começar com as brincadeiras, com os bebês, que são o início da comunicação oral, né, as músicas que fazem parte da nossa cultura, os acalantos, que são músicas de niná, as cantigas de roda, depois quando a criança é um pouquinho maior. Isso tudo vai fazer parte da identidade sonora de cada um. Cada um de nós tem uma identidade sonora diferente, né? É igual como nós temos o nosso polegar, né? A nossa impressão digital. Então a gente tem uma impressão sonora que se chama identidade sonora. Cada um vai ter uma, e irmãos ou parentes ou pessoas da mesma idade vão ter algumas coisas parecidas, mas cada uma tem a sua identidade sonora. E é a partir disso que nós vamos ter as nossas preferências musicais. Os sons da nossa casa, o ritmo da nossa família, cada família tem um ritmo diferente. Tem famílias que são mais agitadas, tem famílias que são mais calmas, tem famílias que reagem
de formas diferentes, em situações diferentes, e isso vai trazer ritmos diferentes também, ritmos de andar, ritmos de agir, ritmo de respirar, e isso tudo vai nos constituindo enquanto sujeito. Como é que a música, então, né, eu dei um panorama assim, bem geral do que é a música e a conexão emocional. Então, como é que a música pode auxiliar na sessão psicomotora? Como é que eu, enquanto psicomotricista, posso utilizar esse recurso tão importante, essa ferramenta tão rica, tão necessária dentro da sessão psicomotora? A música vai auxiliar na condução da sessão, na forma como a gente expressa as nossas emoções, os nossos sentimentos através dessa arte e através do conteúdo interno do cliente. É mais difícil, né, a gente tocar instrumento numa sessão psicomotora, mas geralmente as pessoas cantam, utilizam a voz ou colocam alguma música para ser ouvida. A gente precisa levar em consideração o gosto desse paciente, desse cliente, a idade que ele tem. A idade é muito importante para a gente traçar um cronograma de que década ele nasceu e de em que contexto essa pessoa estava inserida. A música auxilia na autopercepção, né, da gente escutar o que é alto, o que é baixo, o que é agudo, o que é rápido, o que é devagar, os diferentes tipos de instrumentos musicais, os diferentes tipos de estilos musicais. Ajuda também na escuta, no processamento auditivo central, né, que a gente escuta, aí manda informação para o nosso cérebro decodifica aqui no nosso computador central, e aí depois a gente tem uma resposta, né? Isso tanto para música quanto para qualquer coisa falada. Então, a música ajuda na discriminação sonora, né? No que eu ouço, no que eu recebo, que é de fora para dentro, quanto no que eu falo, que é de dentro para fora. E sempre essa fala vai ser resultado daquilo que a gente escutou, daquilo que a gente ouviu. A música também ajuda na aquisição e desenvolvimento e manutenção da linguagem. Na aquisição para crianças, né, bem pequenininhas, para crianças com atraso no desenvolvimento, no desenvolvimento para crianças que já têm essa fala, né, introjetada, adquirida, e na manutenção da linguagem. E também nas pessoas que estão perdendo a capacidade de cognição, que vai afetar a fala, vai afetar o modo como se pensa, pessoas com Alzheimer, pessoas com Parkinson, que têm dificuldade na questão do ritmo, né? Elas não coordenam mais o seu corpo e também não vão ter dificuldade de coordenar sua fala, de coordenar o seu pensamento. Então a música ela vai utilizar, ela vai ajudar sim na manutenção da linguagem oral. A música ajuda na nossa cognição, na organização interpessoal, na organização interna e na organização do diálogo com o outro, né? Através do ritmo, da harmonia, da melodia, a gente vai organizando o nosso pensamento e a gente vai conseguindo se organizar internamente. A música ajuda na memória e na sustentação e ampliação da atenção e da concentração. É muito interessante de ver, né, que algumas pessoas, né, algumas crianças, vou dar um exemplo de criança, por exemplo, que algumas crianças têm dificuldade na atenção, na sustentação da atenção e da concentração, e com a música, aos pouquinhos, essa atenção vai sendo sustentada, ela fica uma música inteira, ela fica metade de uma música, depois de um tempo ela consegue sustentar essa atenção com mais 2 ou 3 músicas, e sempre de forma prazerosa, agradável, lúdica, e de uma forma que a criança tem interesse. Quando é um adulto, por exemplo, uma pessoa com depressão,
E a gente vai aumentando também essa questão da memória, essa questão da concentração, pessoas com Alzheimer, por exemplo. Às vezes a gente repete uma, duas ou três vezes a mesma música. Por quê? Na primeira vez, uma música curta, tá? Não precisa ser uma música com muita letra, até porque a pessoa não vai compreender e vai ficar muito difícil. Na primeira vez que a gente canta a música, a pessoa pode não falar nada, não cantar nada. Na segunda vez, ela já vai cantando um pouquinho, já vai começando. E na terceira vez, às vezes, ela lembra de grande parte da letra ou da letra toda da música. Eu costumo exemplificar como se fosse um fogão a lenha, que vai aquecendo aos poucos. Então, a gente vai aquecendo o cérebro, aquecendo a memória, e aos pouquinhos a gente vai dando aquela injeção de memória, aquela injeção de percepção, de concentração, e funciona assim. É bem interessante, né, os resultados que a gente tem com a música. Ela ajuda também no desenvolvimento da coordenação motora fina, na coordenação motora grossa, porque a música tem ritmo, então é muito legal porque a gente pode marcar o ritmo dançando, batendo pé, batendo palma, isso de forma, como eu já disse anteriormente, de forma lúdica, de forma muito prazerosa e de forma muito agradável. Ajuda também na diminuição da ansiedade, do estresse e da depressão. Como é que isso pode acontecer? Diminuir a ansiedade. Quando a gente escuta uma música, o nosso batimento cardíaco e depois a nossa respiração e as nossas ondas cerebrais, né? Depois elas vão seguir no mesmo ritmo daquela música. É muito interessante, por exemplo, quando a gente canta música num grupo, num coral ou num show que seja, todo mundo vai estar vibrando junto, porque os corações vão estar batendo junto, a respiração vai ser a mesma. Na hora que eu for respirar para começar uma outra frase, vai ser tudo cadenciado, vai ser tudo alinhado. E aí a gente consegue essa energia e essa troca, né? E a questão do pertencimento também, quando a gente faz música junto, participando de um coral, participando de um grupo de música, um grupo musical, nos trazem sensações muito boas e muito prazerosas. E só lembrando que cantar num grupo pode ser terapêutico, ouvir música é terapêutico. Você colocar música na sua sessão de psicomotricidade é bom, é importante, ajuda na terapia, mas musicoterapia só se faz com musicoterapeuta, né? Psicoterapia só se faz com psicoterapeuta, psicomotricidade só se faz com psicomotricista. E a gente precisa compreender isso. Muitas pessoas pensam assim, eu escuto música, eu vou para a praia escutar o som do mar e isso me acalma, isso me relaxa. É isso mesmo, isso te acalma, isso te relaxa, isso faz bem para você. Mas é um recurso terapêutico, não é terapia. Terapia se faz com terapeuta. E continuando, como é que a gente pode utilizar esse recurso musical na prática, com adultos, crianças, adolescentes, idosos, enfim, com toda a gama que a psicomotricidade abrange, né, com toda essa população aí, desde de pequenos, de crianças até adultos. Primeiramente, uma dica assim super importante é a gente, na hora que a gente for fazer a anamnese daquele paciente, na hora que a gente for fazer uma ficha daquele paciente, a gente perguntar também que preferência musical ele tem, que tipo de música essa pessoa gosta de ouvir, se tem algum som que desagrada, se tem algum som que a pessoa remete a algum sentimento ruim, para a gente evitar, ou alguns sons mesmo, né? Quando a gente fala de música, a gente está falando de som também. Então, a gente não está falando propriamente só de música, a gente está falando de sons da natureza. Por exemplo, tem pessoas que não gostam ou que têm medo de trovão. É um som da natureza, mas é um recurso
que pode estar dentro da música. Então, a gente precisa perguntar isso, estar atento a esse levantamento de dados no início, né, quando a gente vai fazer a avaliação, vai fazer, na verdade, a ficha, né, de anamnese, porque a avaliação a gente vai avaliando ao longo de algumas sessões, a gente pergunta isso. Perguntar que tipo de, se for criança, né, que tipo de música a mãe ouvia quando estava grávida, ou dentro de casa, que tipo de música se ouvia, que preferência musical a família tem, se for um idoso, a gente saber em que década ele nasceu, que músicas ele gostava de ouvir, e a gente conhecer também essas músicas. A gente precisa conhecer as músicas de cada faixa etária. Se for os adolescentes, né, e a gente que já passou da adolescência, a gente precisa conhecer esse universo musical desse adolescente. Por mais que a gente não goste, que a gente não se identifique, é importante a gente entender e reconhecer isso, porque senão a gente não vai ter, não vai conseguir ter um diálogo, não vai conseguir ter uma interação bacana com o paciente. A gente precisa ter empatia e precisa receber a música que mais agrada ao nosso paciente, não a música que nos agrada, né? Às vezes a música que nos agrada é a mesma música que o paciente gosta, mas tem momentos que não, e a gente precisa respeitar isso, senão fica sem sentido, fica vazio, não fica legal, não vai funcionar, tá? E aí, anteriormente eu falei um pouquinho, né, da questão do ritmo, mas cada indivíduo tem um ritmo próprio, né? Cada um de nós tem um ritmo na nossa fala, tem uma forma de respirar, tem ritmo para comer, a gente tem ritmo para tudo, ritmo para comer, ritmo para andar, para falar, para cantar, e a gente precisa observar que ritmo esse paciente está trazendo para a gente no dia da sessão. Nós temos um ritmo biológico, né, que é o ritmo da nossa respiração, a gente não pensa, a gente simplesmente respira. Muitas vezes a gente está comendo e a gente também não, né, está comendo rápido demais, não está mastigando direito, mas isso é feito de forma automática. E a gente tem o nosso ritmo emocional também, que é variável. Então, se eu estiver muito agitada, minha respiração vai ficar mais ofegante, o ritmo dela vai se modificar. Se eu estiver com sono ou perto de dormir, os meus batimentos cardíacos vão diminuir, a minha respiração vai desacelerar, eu vou ficar mais tranquila. Então, é importante a gente observar e a gente perceber esse ritmo. Como é que esse paciente anda? Ele anda rápido? Ele anda devagar? Ele oscila entre rápido e devagar? Como é que é a respiração? A gente precisa observar muito. Eu uso muito isso nas minhas sessões, né, de musicoterapia. Eu percebo qual é o ritmo do meu paciente e vou fazendo música, vou tocando de acordo com aquele ritmo que ele está me trazendo. E aí isso já começa a acontecer uma comunicação pré-verbal ou uma comunicação não verbal. Mas mesmo essa comunicação não verbal é uma comunicação verbal também, porque as mesmas áreas que a gente utiliza para ouvir música e para fazer música, né? E aí eu digo ritmo ou melodia mesmo, né? Dos instrumentos, né? Os instrumentos melodiosos são flauta, piano, teclado, violão, instrumentos que produzem sons, que produzem notas musicais. E os instrumentos que são de ritmo são tambor, agogô, todos os instrumentos de percussão, basicamente, e aí eles fazem ritmo. Então, mesmo que eu esteja só tocando, não esteja cantando, as áreas do meu cérebro e as áreas do cérebro do meu paciente, que é o ouvinte, são as mesmas áreas que a gente utiliza para fala, para comunicação. Então, por isso que a música, ela abre os canais da comunicação verbal, ela vai permeando toda aquela parte que às vezes algumas pessoas têm dificuldade na comunicação, mas a música também tem esse papel
de comunicar. É por isso que é um dado importante, né? Vocês saberem, é interessante isso. Por exemplo, pacientes com demência, UPC, paralisados cerebrais, geralmente eles têm um ritmo cerebral mais lento. Então, para a gente começar a se conectar com eles, a gente precisa tocar músicas ou colocar músicas para serem ouvidas mais lentas. E devagarinho a gente vai aumentando até chegar num crescente e depois a gente diminui. Quando é o contrário, quando são pacientes hiperativos, agitados, alguns autistas são hiperativos, né? Ou eles são hiperativos ou eles são hipoativos, são passivos demais. Observa isso. Quando são pacientes assim muito agitados, a gente geralmente começa com músicas mais vigorosas, com bastante ritmo, mais fortes, né, mais rápidas, porque é o tempo mental do paciente. O cérebro dele, as conexões neuronais vão funcionar dessa forma. Então eu consigo uma resposta muito mais adequada e muito mais positiva quando eu consigo encaixar o ritmo musical com o ritmo cerebral do paciente. E aí, como eu disse, o batimento cardíaco vai mudar. Depois, quando uma pessoa é muito agitada, a gente vai baixando a bola, vai diminuindo um pouquinho o ritmo dessa música. A gente precisa ter um equilíbrio, né? A gente não dá para numa sessão, como eu, né, utilizo música praticamente na sessão inteira, a gente tem que ir equilibrando isso, né? Equilibrando o andamento da música. Você não vai usar a música o tempo todo numa sessão, mas em alguns momentos você vai utilizar. Por exemplo, se você quiser fazer um jogo de passar a bola, de jogar bola um para o outro, você pode marcar o tempo com essa bola no chão. Toda vez que a bola quicar, 1, 2, 3, 4. Você pode contar o tempo e depois inventar algum ritmo, fazer um ritmo ou cantar uma música dentro daquele ritmo da bola, né? Pode ser a bola ou quando chega na mão do outro, quando chega na sua mão, que é o tempo forte, que é o ritmo, a gente está marcando a pulsação, né? Na verdade, a pulsação é o pulso, né? Igual, vou dar um exemplo de uma música. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. Isso aqui a gente está marcando a pulsação, né? E aí o ritmo que a gente vai tocar, né? Porque cantar vai ficar a mesma coisa, ele pode ser mais acelerado ou mais devagar, mas a pulsação é o básico, é o primordial. A gente precisa entender um pouquinho o que é a pulsação. Ritmo é o ritmo da música, né? Se eu estou tocando um samba, por exemplo, que é um estilo musical, um samba é mais dobrado o ritmo, ó. O pulso vai ser esse. Por exemplo, eu vou pra Maracangalha, eu vou. Mas o ritmo pode ser assim. Olha a diferença. Vê se vocês conseguem distinguir. Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Isso aqui é o ritmo que eu tô fazendo. Mas o pulso é 1, 2, 3, 4. Marcação de tempo. E isso aqui, ó, é o ritmo dobrado. Tá bom? Estilo musical é outra coisa. Estilo musical é MPB, samba, rock, são estilos. Ritmo é como essa música vai ser. Se essa música vai ser mais dançada ou se essa música vai ser mais lenta, tá? E o andamento é o seguinte, eu posso tocar a mesma música ou cantar a mesma música, né? Aí música orgânica, música ao vivo, não música pronta, música que já está gravada. Música gravada a gente não manipula, a gente só vai manipular a música que a gente está fazendo na hora, que está cantando, por exemplo, na hora. Isso sim eu posso mudar o andamento. Por exemplo, pessoas mais velhas, né, que geralmente o ritmo já é um pouco mais para tranquilo do que para acelerado. Pessoas com Alzheimer que depois daquela fase da hiperagitação, elas tendem a ficar um pouco mais lentas. Uma mesma música, mesmo que seja uma música um pouco mais rápida, eu vou vendo, ó, meu paciente está correspondendo àquilo que
porque eu estou cantando? Ele está conseguindo me acompanhar? Se ele não tiver, eu vou diminuir o ritmo, porque é importante que ele me acompanhe. Não é importante o andamento da música. O andamento da música eu posso manipular, eu posso variar, se eu estiver cantando, no caso, ou tocando. Porque o paciente é mais importante do que o ritmo da música. Por isso a música é um recurso. Ela está para nos ajudar. Ela é uma ferramenta que a gente precisa utilizar da melhor forma possível. Então, eu consigo cantar uma música que é mais rápida, um pouco mais devagar, por exemplo. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Ah, tá muito rápido. Como pode um peixe vivo? A criança, o adulto, o adolescente, se ele não tiver nenhuma dificuldade, ele vai me acompanhar. E a gente precisa estar atento. Acho que uma das coisas mais importantes nessa minha fala é isso. A gente precisa estar atento ao ritmo do outro, ao que o outro me responde. A resposta do paciente vai me dizer de que forma eu vou conduzir com a música, não o contrário. Por isso que a gente não pode cantar música de forma aleatória, sem fazer uma prévia, sem fazer uma pré-seleção, sem saber que tipo de música meu paciente gosta, o que é importante para ele, o que não é, porque senão não vai fazer sentido. Eu só estou enchendo linguiça, eu só estou matando tempo, estou usando um outro recurso só para me desfazer. A gente precisa compreender essa ferramenta um pouco melhor para ser mais eficiente, para ser mais eficaz, para dar mais resultado. Então, isso são coisas que a gente, né, porque eu também sou psicomotricista, a gente pode melhorar, a gente pode se instruir e vai ficar bacana, vai ficar legal. Bom, isso aqui tudo eu já falei, e aí a gente precisa estar muito atento, né, compreender se essa pessoa está entendendo o que a gente está falando. Às vezes a gente canta músicas assim muito elaboradas, muito difíceis, e não chega, né, na parte cognitiva, a pessoa não tem a compreensão. E a gente precisa que essa pessoa compreenda, a gente precisa que faça sentido, que remeta a lugares e a momentos importantes que fazem a diferença. E aí o musicoterapeuta vai ter recursos para aprofundar isso. O psicomotricista não, a gente vai ficar um pouquinho mais não na superfície, sim, e aí a gente vai aprofundar mais com a questão psicomotora, né? O que isso representa no corpo do meu paciente, né? São as marcas. E é interessante falar sobre isso porque a gente tem marcas, né? Marcas no nosso corpo. O nosso corpo, ele é marcado porque ele tem uma história de vida. E a música faz parte dessa história de vida. A música faz parte do nosso desenvolvimento. Por isso que algumas músicas marcam mesmo a nossa vida. Marcam momentos, marcam sentimentos, marcam épocas, né? Uma música que o grupo todo da escola cantava, o que representava os meus amigos, o que representava o meu namoro, o meu tempo de namoro, o que representou quando meu filho nasceu, são momentos importantes. Então a gente precisa valorizar isso, entender que esses momentos existem e usar esses recursos de forma assim bem consciente e responsável, né? Outra, outra coisa que é importante é que a gente tem que ser criterioso. A gente precisa ter critério. É importante você ouvir uma música toda, por exemplo. Você pode colocar, eu vou botar essa música aqui que eu já sei, eu já conheço, mas escuta essa música até o final, porque as gravações elas se modificam. O artista, quando vai gravar, ele tem liberdade para se expressar, que é a interpretação dele, de formas variadas.
Então, pode ter momentos que, por exemplo, a música vai ficar muito agitada ou muito densa, né? Vai ficar muito pesada. A gente tem que ter percepção e bom senso se essa música vai ser bacana para fulano, para ciclano, até para mim. Será que essa música tá me agradando? Porque ela tem que te agradar também, né? Uma coisa é o estilo musical do paciente, a preferência musical dele. Dentro disso, dentro da preferência musical do paciente, se eu for botar uma música que é gravada, eu preciso ter cuidado de ouvir essa música toda. Preciso ter cuidado para saber quanto tempo ela demora, não cortar a música no meio. Ah, porque não deu tempo, vou cortar a música no meio. É melhor às vezes você nem colocar. Eu estudei piano muitos anos e eu tinha uma professora que ela era, assim, muito boa, né, e muito rígida. E uma frase que ela dizia me marcou assim: a gente tem que ter respeito pela música. A música é para ser respeitada. Então ela não é para ser usada de forma aleatória, ela não tem importância, não. Ela tem muita importância. Então ela precisa ser respeitada. Por isso que é importante você começou uma música, ela é muito longa, ou você escolhe outra, ou você coloca mais tempo na sua sessão para você colocar aquela música inteira. Geralmente músicas muito longas são músicas clássicas, né? Que são músicas mais orquestradas, às vezes duram 10 minutos, 8 minutos, e aí a gente precisa ter critério para saber se aquela música vai ser eficiente, vai ser eficaz para aquilo que eu estou propondo fazer naquela sessão psicomotora. Então, escutem a música até o final. Sejam criteriosos, tenham bom senso. Será que essa música é legal? Ai, não me trouxe um sentimento bom, não. Essa parte aqui ficou meio esquisita. Troca, não tem problema. Não vai colocar uma música que vai te desagradar, porque o seu corpo também não vai ficar legal. O seu corpo vai reclamar, vai dar algum sinal de que não está bom, por exemplo. Por mais que você não fale, por mais que seja um momento de relaxamento, tem que ser bom, tem que ser agradável. Não é que toda a música vão ter músicas que vão te levar para pensamentos ruins, para sentimentos ruins, para momentos de tensão, né? De estresse. Existe, principalmente na música clássica, momentos de grande tensão que vocês vão perceber. Mas geralmente eles são resolvidos no relaxamento. Começa num andante, aí essa música vai crescendo, fica num estresse, né, que a gente chama, num momento tenso, mas depois ela volta para o tema inicial, ela vai relaxar. Se isso não te causar um desconforto muito grande, deixa. Mas se for pesado demais para você, troca. Vão ter outras músicas que com certeza vão fazer esse papel e você vai poder utilizar de uma forma bem bacana na sua sessão. Então, eu já falei